ponto importante que vale a pena a gente debater é a mudança de prazo de pagamento ao estabelecimento comercial. Vale a pena a gente fazer uma reflexão sobre isso aí, né, nas discussões. Só que ela precisa ser a mais ampla possível, assim como a questão do drive de preço, né? Os bancos e as credenciadoras, um ponto importante, elas não se apropriam da receita de float, da diferença do prazo. Essa receita não existe, né? Há um entendimento da sociedade que, quando você paga um cartão com 30 dias para o estabelecimento comercial, o banco estaria se beneficiando disso. O banco não se beneficia disso. Esse prazo, quem dá é o próprio estabelecimento comercial, né, em que ele dá um prazo e nós usamos esse prazo para cobrar do portador final. Então, quem dá esse prazo é a relação comercial entre as duas pontas, o estabelecimento comercial, o acordo que os dois fizeram. O estabelecimento comercial resolveu usar uma transação e ele dá esse prazo, e o portador, que tem um limite de crédito pré-aprovado e bancado, o risco bancado pelo emissor, ele se utiliza desse benefício concedido, não pela indústria, concedido pelo estabelecimento comercial. Então, ela se origina, essa questão do prazo, de uma demanda do próprio mercado. Se nós lembrarmos, a ideia é exatamente substituir com mais segurança, com mais efetividade, de uma forma que gere maior valor para a sociedade, maior formalização, o antigo cheque parcelado. Nós sabemos disso, de como isso aí funcionou ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, desculpe, que aconteceu no Brasil. Então, o foco deveria ser, talvez, a ampliação de opções para o lojista, e não necessariamente, a título de sugestão, o engessamento de uma regra. Agora tem que pagar em 2 dias, ou pagar em 3, ou pagar em 10. Nós entendemos que o Brasil pode ter, e tem escala, e tem características suficientes para desenvolver o seu próprio modelo em relação a isso aí, né? E os outros países vêm utilizando meios de pagamento para viabilizar crédito direto entre o lojista e o consumidor. A Europa vem utilizando os cartões para parcelamento de compras, com juros e com risco de crédito dado pelo lojista. Então, aí, nesse caso, não é o lojista que está optando pelo conceder um prazo para o portador final. Ele está, inclusive, bancando o risco em relação a isso aí. Isso vem incentivando a adoção desse parcelado, né? No Brasil, a ABECS já vem trabalhando no processo de uniformizar e popularizar o chamado crediário, como uma opção de pagamento com cartões, aí cobrando juros a partir desde o primeiro dia, acessando a linha de crédito do banco, né? Então, o lojista, em breve, ele vai ter a opção, se ele quer dar o prazo para o portador, se ele quer acordar com o portador que ele não vai dar o prazo, vai se utilizar do benefício da concessão do limite de crédito, não vai bancar o risco, mas ele quer receber aquela transação em D+2, mesmo que seja cobrado juros acordados com o usuário. Tá? Então, se o lojista tem essa opção de receber em D+1 via cartão de débito, o débito cresce, inclusive mais em ritmo melhor que a questão do cartão de crédito, porque ele escolhe ainda o consumidor, essa relação entre o consumidor e o lojista, escolhem o cartão de crédito do jeito que ele é hoje. Muito simples, porque se nós olharmos para a ponta do usuário, comodidade e segurança, prazo de pagamento, inclusive o parcelamento desse limite concedido. E se nós olharmos do lado do lojista, ofertar crédito sem risco de crédito, sem risco operacional, sem ter que fazer um cadastro, tem que fazer uma análise de crédito, como ocorria há muito tempo. Inclusive, os lojistas tinham que fazer uma análise de crédito do cheque pré-datado que ele dava, porque aí ele assumia esse risco, né? O acesso aos bilhões e bilhões, mais de 400 bilhões concedidos pelos bancos para os limites de cartões de crédito, né? E, inclusive, ele consegue trabalhar com o instrumento cartão de crédito de uma forma em que ele consegue promover melhor as suas vendas e trabalhar com isso aí como um importante instrumento. O prazo de pagamento, então, são opções para incentivar, podem ser usados como opções para incentivar o uso, né? E aqui tem um ponto importante, que ele pode ser utilizado também as mais variadas formas de conceder prazos, seja prazos mais curtos, com cobrança de juros, sejam prazos mais longos, com o lojista assumindo esse prazo também, né? Em busca da universalização e a flexibilidade de modelos. Nós entendemos que isso aí é possível nós implantarmos no Brasil. Nós temos tecnologia, temos capacidade, temos regulação suficiente para implantar
de várias formas em que o lojista e o portador podem acordar da melhor maneira para realizar aquela transação comercial. E um ponto importante é que a baixa densidade nos menores centros populacionais, ela é um desafio para a questão da inclusão dos consumidores. Então, nós precisamos encontrar formas exatamente de incentivar. Esse gráfico mostra, está um pouco pequeno aqui os nomes, mas, na essência, é o seguinte: os maiores centros estão com a maior penetração e os menores centros, penetrações ainda muito baixas. Quando nós olhamos aqueles 27%, 28% ou 34%, 35%, na forma como se calcula, aquilo lá, na verdade, está disfarçando um bom desempenho do cartão ainda, uma boa penetração do cartão nos grandes centros e uma baixa penetração ainda nos centros mais marginais de consumo, de menores proporções. Então, nós temos, isso mostra, estatisticamente, que nós temos um desafio ainda muito grande no que tange a buscarmos escala, buscarmos penetração do cartão, e por isso que eu falo que a indústria de cartão ainda está no meio do caminho, ela não chegou ainda no seu estágio de maturidade. Também temos o desafio de tornar factível o avanço de serviços para as classes de renda, de menor renda. Isso é um ponto, está dentro da lógica de inclusão financeira, isso é um ponto fundamental. Também, assim como nós temos uma concentração muito grande de uso de cartões nos grandes centros, temos uma concentração muito grande de uso de cartões de crédito nas classes de maior renda, A e B, C, e a gente vê que a gente tem um desafio ainda de popularizar muito e levar muito esse instrumento para as classes de menor renda. E o prazo é uma forma de viabilizar isso aí, né? A gente vê que essa questão de float, subsídios cruzados, são forma de atrair as faixas mais pobres, né, concedendo prazo, concedendo limites, influenciando positivamente para o consumo consciente, e o lojista acaba se beneficiando disso aí e permitindo a expansão do acesso ao crédito dessas famílias, né? Ele é uma forma de nós provermos o crédito para essas famílias, né? E aí impor regras de pagamento e limitar modelos de negócio, em vez disso, pode ser que nós tenhamos outras alternativas e outras opções que avaliem qual modelo que o lojista prefere. Um ponto importante que esse gráfico mostra é que existem também vários tipos de lojistas, existem vários segmentos de mercado, claro, né? E em cada um deles nós temos um nível de penetração. Então, assim como nós temos o desafio de buscarmos os centros menores no país, isso aí, interiorizarmos o negócio de cartão no Brasil, buscarmos as camadas de menor renda, também existem segmentos que nós precisamos trabalhar, ouvi-los, debater o assunto com eles para ver como é que a gente pode prover um serviço de maior valor agregado a preços compatíveis com o que está se agregando de valor e penetrar em determinados segmentos do comércio, né? Então, aí a gente fala sobre vários de alimentação, de vestuário, de turismo. Alguns estão crescendo mais, outros estão praticamente estagnados, né, em um determinado patamar de consumo, de uso de cartões. Outro desafio, outro drive importante para a sociedade, e que nós estamos mirando, é a questão da substituição do papel moeda no Brasil. Essa é a nossa meta da indústria de cartões. É levarmos redução de custo para a sociedade, substituirmos o papel moeda, porque agrega, como a gente já falou, segurança, formalização, crescimento da economia, acesso ao crédito. E aí a gente pode olhar que esse processo é lento, esse processo não é simples de ser estruturado, né? Se nós olharmos aqui o dinheiro, que é aquela linha azulzinha, né, mostra que, na verdade, a gente não tem conseguido ser muito efetivo nessa questão da redução do papel moeda no Brasil. As estatísticas do Banco Central mostram isso claramente, né? Não obstante, a gente ter crescido em cartões de débito e ter ritmos muito bons de crescimento a 2 dígitos também no cartão de crédito. E aqui tem uma estatística interessante, que eu queria comparar com alguns valores para todos entenderem que dimensão que nós estamos falando em relação ao uso do papel moeda. O uso do papel moeda no Brasil, um indicador importante, o Banco Central ele divulga papel moeda em poder do público. É um indicador bem interessante, em que ele mostra um crescimento desse saldo de papel moeda em poder do público de 2008 para 2012 de 60%. Um outro dado interessante nós analisarmos também é a quantidade, é um dado da FEBRABAN, levantado pela FEBRABAN, com o apoio dos bancos, é quanto dinheiro que é sacado nos terminais ATMs dos bancos no Brasil. A estimativa de 2013 é
algo próximo a R$ 1 trilhão. Lógico que isso aí não é o papel moeda em poder do público, o dinheiro vai e volta o tempo todo, né? Isso não é o saldo, isso é exatamente só o fluxo de saída. Mas isso mostra um pedaço da dimensão do nosso desafio, que também cresceu 60%. Então, apesar de todo esse aumento da penetração que nós colocamos aqui em relação ao negócio cartão e o ganho de escala, por isso que a gente fala, o Brasil ainda está num estágio no meio do caminho, o Brasil ainda tem muitos desafios a seguir. Alguns indicadores no gráfico de barra mostram algumas coisas interessantes, que é a quantidade de transações está caindo, né, em termos de saques, mas os valores ainda são significativos. Se nós estamos projetando que a indústria de cartões, continuando no ritmo que ela está de crescimento, ela deve atingir logo, logo esse patamar de 1 trilhão, os saques nos ATMs já atingiu 1 trilhão há muito tempo. Então, a diferença é gritante em termos do que nós temos que avançar ainda em relação ao uso do papel moeda. Por fim, só para passar rapidamente as conclusões, e a sugestão do que seria um pontapé de debate, né, seria que estabelecer rígidos padrões é difícil para um mercado com tantos vasos comunicantes, tantas características de consumidores, tipos de públicos, tipos de lojistas, tipos de... até sobre a questão de regiões, é um processo complexo. O Brasil é um país complexo. Tá? Conclusões sobre eficiência ou ineficiência, elas dependem dessas ponderações de cada objetivo e cada dimensão que a gente vai ver. Nós concordamos que a indústria de cartões é eficiente em alguns aspectos, ainda não é tão eficiente em outros que precisam ser debatidos, aprimorados, e isso está ocorrendo. Tá? E depende de estágio em cada país. Não necessariamente dá para nós olharmos e tirarmos uma fotografia de um determinado país e acharmos que aquela fotografia ou aquele movimento que foi feito num determinado país possa ser traduzido integralmente aqui para as nossas características. Como a gente já mostrou, o Brasil tem as suas próprias características, né? Dadas as externalidades negativas nessa questão de inclusão financeira, nós acreditamos que somos uma indústria importante para o processo de inclusão financeira. O regulador nos cobra isso muito bem, e a nova legislação nos cobra isso, né? O foco ainda deve ser a manutenção de alguns incentivos para a universalização do serviço. É isso que nós entendemos. Nós precisamos ainda passar para algum estágio ainda de crescimento, de penetração, de maturação, para discutirmos as questões de, talvez, algumas mudanças mais estruturais na regulação. E, para isso, é necessário criar soluções flexíveis para acelerar todo esse processo nos próximos anos. O Brasil tem, como eu já falei, total condições de fazer isso aí. A indústria é muito competente e reconhecida isso, no seu nível de competência em nível internacional. Então, a discussão sobre preços e prazos, ela entra dentro desse contexto mais amplo, assim como a própria concorrência. Todos nós queremos ter maior concorrência, queremos ter maior penetração em escala, queremos prover o melhor serviço ao menor custo possível para a sociedade, porque, lógico, é aí que ela vai ver valor e é aí que isso aí gera o ciclo virtuoso que a gente falou para consumidores, lojistas, governo e para o próprio sistema. De uma forma geral, seria isso aí. Muito obrigado pelo tempo de vocês e nos colocamos à disposição no próximo painel. Obrigado.